Hola, buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Qué bueno, ¿vale? Hoy empezaremos más una clase de español. Nuestra clase de español de hoy será una nueva lección, la lección 7. Abram sus livros, por favor, em la página 82 e vamos estudar juntos. Então, meus queridos, hoje é a nossa primeira aula do nosso quarto bimestre, isso mesmo. Iniciamos agora o último bimestre do ano letivo de 2020. E olha quanta coisa nós já vivenciamos, quantos obstáculos nós já vencemos até aqui, não é? Continuamos ainda enfrentando a pandemia, mas também continuamos enfrentando, né, os obstáculos e vencendo, isso é muito importante, tá? Então, meus queridos, nós encerramos com a semana de avaliações presenciais no nosso terceiro bimestre. Então, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nas avaliações. Espero que tenha tudo ocorrido muito bem nesse processo avaliativo presencial, né? A gente pôde ver alguns alunos que não estão assistindo às aulas presenciais nessa avaliação, né? Foi muito bom também vê-los nesse processo de ensino-aprendizagem, avaliar o que vocês aprenderam e também o que nós estamos trabalhando junto com vocês, tá bem? Desejo que esse quarto bimestre ele seja ainda melhor que o terceiro, que vocês tenham mais êxito, mais ânimo para estudar, né? Que vocês também foquem nos compromissos que nós temos, que vocês possam assistir às aulas, realizar as atividades que têm que ser realizadas, né? Organizar a rotina de estudo de vocês, tá bem? Para que a gente possa continuar vencendo todos os obstáculos, para que a gente chegue no nosso ponto, né? O nosso foco, que é encerrar bem o nosso ano letivo. Todo mundo aprovado, com conhecimento, não é verdade? Então, eu desejo que o nosso ânimo seja ainda maior, tá bom? Nesse quarto bimestre que nós iniciamos propriamente hoje, tá bem? Como eu já pedi a vocês que abrissem o livro na página 82, né, nós vamos iniciar uma nova lección, a lección 7. E aí, como combinado, nós já havíamos combinado em sala, lembram? Que nós iríamos tentar realizar as atividades de compreensão leitura em casa e deixaremos os conteúdos gramaticais, análises linguísticas para a gente realizar em sala, porque fica mais fácil, né? O ambiente escolar, ele é maravilhoso para a aprendizagem, a gente já entra no clima, realmente, não é? E o nosso conteúdo da lição 7, ele é bem interessante, né? Ele traz como tema maestros e estudiantes. Nós vamos falar sobre os professores e os estudantes. Falar de nós, na verdade. Então, quando a gente fala de professor e estudante, a gente pensa logo no ambiente escolar, naquela interação, né? Para que isso ocorra, existem maneiras que podem facilitar a aprendizagem dos alunos e do professor, né? Porque o professor também ele está em constante aprendizagem junto com os seus alunos, tá? Não é porque ele é a figura do professor que ele está ali apenas para ensinar, ele está ali para aprender, é uma aprendizagem mútua. Então, são trocas de conhecimentos, tá bem? E aí, no início do capítulo, nós vamos falar no capítulo inteiro, né? Analisar a importância da relação entre professores e alunos, né, para que se tenha êxito na aprendizagem, para que o aluno ele possa ter uma ampla formação, uma formação que pegue uma dimensão tanto afetiva quanto cognitiva, né, porque a gente sabe que principalmente hoje em dia, né, a questão socioemocional ela é bem mais importante do que a questão dos conhecimentos didáticos, né, os conhecimentos adquiridos na escola. Porque se você está bem, consequentemente tudo vai correr melhor. Se você está com problemas, claro que isso vai refletir também na nossa aprendizagem, né? Então, uma boa relação entre professor e aluno facilita o conhecimento, facilita a aprendizagem, a troca de informações. Eu costumo dizer que nós somos amigos, né? Uma parceria. A gente tem que ser empáticos uns com os outros, porque a gente passa o ano inteiro convivendo juntos, né? E com alguns de vocês eu já convivo há um bom tempo, né? Há alguns anos. Isso é muito importante, a gente cria um laço afetivo muito grande com os nossos alunos. Eu estava até comentando ontem que mesmo quando os alunos saem da escola, né? Eles vão cursar o ensino médio, vão para a faculdade, a gente não tem tanto contato próximo, mas a gente fica tão feliz quando vê
é que ele alcançou algum objetivo, né, que ele conseguiu passar no vestibular do curso que ele queria, ou que ele conseguiu o seletivo para cursar o ensino médio em uma escola também. Então a gente fica feliz demais, vocês sabem o quanto. Mesmo estando longe, a gente continua feliz e a gente não esquece de cada aluno que passa, né, o ano com a gente ou passa alguns anos estudando. Cada um ele deixa uma marca registrada na vida do professor. E o professor também ele tem que fazer esse papel de deixar uma marquinha, né, uma sementinha no coração dos seus alunos. Quando essa semente ela é de ambas as partes, a árvore que vai ser frondosa, vai ser frutífera, na verdade. E aí nós temos um texto que é a leitura contextualizada, que sempre vem no início do nosso livro, que tem como o título Relación de los docentes con los estudiantes. Relación de los docentes con los estudiantes. Então, a relação dos professores com os estudantes. Isso é muito importante, não é? São aspectos muito pequenos, do ponto de vista extra, ambiente escolar, mas são aspectos grandiosos, fazem toda a diferença na vida de um aluno, né? E do professor também, tá? O professor ele também gosta de ser bem recebido, ele gosta de ser bem tratado com carinho, e é recíproco, né? Que seja recíproco também. Então, no texto fala sobre a convivência social entre professores e alunos. Como a gente tem uma convivência duradoura, não é uma coisa de um dia nem uma hora, a gente precisa ter uma convivência tranquila, né? Uma convivência positiva. E o texto ele traz isso, né? Sobre a perspectiva de fluir uma aula boa, de fluir uma amizade entre o professor e o aluno, certo? E fala também sobre as principais dificuldades, né? As principais dificuldades que os professores enfrentam em sala de aula, né? A gente sabe que são muitas, principalmente em contextos de uma outra realidade que não é a nossa, né? Nós estamos numa realidade excelente. A nossa realidade, ela é excelente, né? Nós vivemos numa sala com poucos alunos, a gente acompanha de mais de perto, mas a gente sabe que tem outras realidades também, tá? Então, o texto também fala sobre o principal foco da aprendizagem, tá? Então, esse texto, ele é até pequeno, tá? Vocês vão realizar a leitura desse texto, tá bom? Sozinhos. Já tá com 2 vezes que nós realizamos essa leitura a sós, para vocês irem também tendo uma integração com o conteúdo maior e que vocês tenham uma imersão maior também no espanhol, já que a gente não tá o tempo todo em sala, né? Porque na sala a gente, cada um lê um pedacinho, né? Aquela coisa mais dinâmica. Aqui não dá pra gente fazer isso, né? Mas aí vocês vão ler com atenção, tá? As palavras do texto, elas são palavras bem simples que nós já vimos em outros textos, mas se houver dúvida, vocês podem pesquisar ou podem também me perguntar no WhatsApp, tá bom? Depois da leitura contextualizada, nosotros temos Compreendendo o Texto, é o quadro que você vai mostrar que compreendeu o texto, tá? Então, nós temos aí na página 83, 84 e 85, tá? São atividades referentes ao texto. Na página 84, nós temos uma tira cômica, que é uma tirinha engraçada, cômica, que ao mesmo tempo que é engraçada, ela traz uma crítica bem pertinente aos dias atuais, né? Nós já falamos sobre o que é tirinha e aqui nós vamos ver uma tira, né? Como vocês podem ver, nós temos um antes e um depois. Nós estamos em 1969, na esquerda do livro de vocês, e na direita em 2019, né? Porque o livro foi escrito ano passado, né? Foi impresso ano passado, tá? Aí em 1969 nós temos aí o quê? O aluno ele tirou nota baixa nas avaliações e aí na reunião os pais fazem o seguinte, eles mostram aí para o filho que notas são estas, né? Então eles perguntam, que notas são estas? Que notas são essas? E aí o filho fica todo, né, cabisbaixo. Já em 2019 a cena muda de contexto. Nós temos aí os pais chegando na sala da professora e ao invés de perguntarem para o filho que notas são essas, perguntam para a professora, né? Todos bravos, que notas são estas? Então aqui em 2019 é o professor quem tem que dar a explicação das notas baixas do aluno, tá? É uma tira cômica, a gente não tá generalizando, tá bem, meus queridos? É uma realidade assim bem ampla.
que a gente sabe que as notas das avaliações, elas medem sim a aprendizagem do aluno, mas a gente não avalia somente a avaliação, a gente avalia um todo, tá? E elas dependem dessa relação de aprendizagem de aluno e professor, tá bom? Então, depois dessa tira cômica, vocês vão responder as questões da página 85, vale? Que são questões relacionadas à tira, né? Por exemplo, a primeira pergunta, vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as afirmações, tá? Na questão 2, a gente pode inferir. O que é inferir? Você deduzir, você compreender, mesmo que não esteja escrito aí, tá? Você fazer essa inferência é você ler e compreender nas entrelinhas o que está querendo dizer. Então, lá na segunda, vocês vão inferir conclusões sobre a tirinha, excepto uma. Então, vocês vão fazer exceção de uma. Vão marcar a única explicação aí que não é possível fazer diante da tirinha cômica que nós analisamos, tá bem? Depois, na terceira questão, nós temos aí uma outra imagem, estamos trabalhando com os textos também visuais, e aí nós temos uma imagem, e aí nós temos os professores de matemática, o professor Roberto Hildivan, que, né, me digam, mas parece muito um trabalho de soma de catetos, hipotenusa, que trabalha a questão do teorema de Pitágoras, né? Não sei se é bem isso, mas parece. E aí tem a seguinte frase: quem se atreve a ensinar nunca deve deixar de aprender. Então, quem se atreve a ensinar nunca deve deixar de aprender, né? O que eu disse a vocês, é uma constante aprendizagem mútua, unida, tá? É todo mundo aprendendo junto. E aí tem embaixo para vocês escreverem sobre essa imagem, o que quer dizer. Pede pra gente falar sobre a imagem em sala, tá? Como a gente está na semana de assistir a aula em casa, cada um vai escrever a sua opinião aqui e em sala, na próxima semana, nós vamos dividir as nossas opiniões, tá bom? E aí nós vamos dar agora um pequeno pulinho, tá? Vamos pular a parte de análise linguística que eu mencionei a vocês que vai ficar para a sala. Vamos dar um saltinho para a página 88, vale? E na página 88, nós temos um diálogo, né, uma conversa. E aí o quadro Dialogando, que é o quadro que a gente vê colocando em prática o conteúdo da leitura contextualizada, vale? La educación en nuestros días. Os pais de vocês, eles vivenciaram um momento educacional diferente. Na época deles, o tratamento do professor com o aluno, do aluno com o professor, era bem diferente dos de hoje, tá? Nunca quis ser visto, talvez na década de 80, um professor falando uma gíria com o aluno, né? Adequar a linguagem do professor à linguagem do aluno. A gente não ia ver isso. Hoje a gente vê, né? Os professores, eles já entendem a linguagem do aluno, eles já sabem que pode muitas vezes conversar com o aluno naquele tom, naquela língua, naquele dialeto, na verdade. Então aqui nós vamos ter um diálogo que fala sobre essa educação nos dias de hoje, tá? Nos nossos dias. Vamos lá, nós temos um diálogo entre o coordenador, que é o coordenador, e um alumno, que é o aluno, tá? Eu vou ler a leitura do diálogo com vocês, tá bom? Vamos acompanhar. ¿Quiénes son y qué quieren los jóvenes de hoy? Son jóvenes inteligentes que quieren trabajar, pero no tienen oportunidades y además esperan nuevas actitudes hacia la vida. ¿Qué características hay que tener los profesores para lograr una buena relación con sus alumnos? Que sean competentes y pacientes, además de comprometidos con su profesión. ¿Por qué es importante la satisfacción en el proceso educativo? Porque es beneficioso para el desarrollo del alumno en el aspecto lingüístico, cognitivo, emocional, entre otros. ¿Cómo se puede mejorar la educación? Con la obtención de conocimientos de manera interactiva y con superación diaria de las dificultades. Então, um diálogo bem, né, específico, né? Eles estão falando a opinião do aluno frente à educação nos dias de hoje, o que os alunos esperam do professor, tá? Então, aí o coordenador ele pergunta o que os jovens querem, o que os jovens desejam, como eles são os jovens estudantes de hoje. Então, eles estão em busca de aprendizagem para eles entrarem no mercado de trabalho, porém ainda existe uma falta de oportunidade, né, dito no diálogo. E aí eles perguntam quais são as características que o professor deve ter
para que ele tenha, né, uma boa relação com os seus alunos. E aí, na visão do aluno, o que o professor precisa ser? Ser competente e paciente, certo? E também comprometido com a sua profissão. Então, os alunos esperam um professor paciente, competente e comprometido com o que faz, né? Que é auxiliar os alunos, orientar no ensino-aprendizagem, tá? E quais são os benefícios para o desenvolvimento humano? O que eu falei para vocês, nós temos que trabalhar as habilidades, competências e habilidades que hoje são geridas pela BNCC, né? Que vocês não têm tanta ligação com esse conteúdo, mas nós professores sempre estudamos sobre isso, que é uma base nacional comum curricular, né? Nessa base, todos os alunos devem ter direitos assegurados de conhecer o que está escrito ali. E aí, dentro desse conhecimento, ele diz que o quê? Desenvolve o aspecto linguístico, cognitivo, emocional e outros, né? É o que eu falei para vocês no início. A parte emocional, ela é de suma importância. Na década de 80, quando os professores eles iam trabalhar, ministrar suas aulas aos alunos, essa parte emocional ela não era discutida, né? Ela não era conversada. E hoje nós temos a possibilidade de ouvir nossos alunos, de conversar. Os alunos têm sim a abertura para chegar ao professor, né? Conversar, desabafar. Então nós sempre provemos meios, conteúdos do livro didático, eles também são providos de ensinamentos emocionais. E o professor, ele hoje, ele é compreensivo, não que os outros não fossem, tá? Era uma outra realidade, uma outra realidade mesmo. Então, os professores hoje, por exemplo, você não tá bem hoje, o professor percebeu, perguntou, tá tudo bem, você quer conversar sobre esse assunto, né? Ou não fez uma prova, pronto, vamos focar na semana de avaliações. A gente conhece os nossos alunos, né? Os professores, eles conhecem os seus alunos, eles sabem, né, de como os alunos se comportariam numa atividade, numa avaliação. De repente o aluno fez a avaliação, não foi tão bem na avaliação, muitas vezes o professor diz assim, eu acho que ele não estava num bom dia, porque ele é muito bom, ele conseguiria responder isso. Eu sei que ele aprendeu em sala de aula, porque nós conversamos, ele participou, né? Então o professor ele tem um conhecimento do contexto emocional. E isso é importante, né? A gente trabalha muito esses aspectos. Nós já trabalhamos isso em arte também, que a parte emocional do ser é muito importante. Então, quando o professor e o aluno eles são empáticos uns com os outros, a relação é bem melhor. Né? Nós não estamos aqui na figura de ditador, de autoritário, nós estamos aqui como autoridade, mas uma autoridade, porque existe a hierarquia, mas nós somos uma autoridade que é democrática, né? Nós trabalhamos em nossa escola a perspectiva construtivista, onde o aluno que constrói o seu conhecimento, e nós vamos estudar isso um pouquinho mais na frente. O aluno é o centro do conhecimento, né? Então, o aluno, ele é o ser que nós focamos no ensino-aprendizagem, não é o professor, é o aluno, é ele que está conquistando, desbravando o mundo. Nós estamos ali para acompanhar, orientar e assegurar que ele vai conseguir realmente, né, avançar e conhecer o mundo afora, os conhecimentos, as habilidades e competências serão desenvolvidas, tá? Tem o vocabulário, né? Vocabulário, que nós temos em la página 88, ¿vale? Palavras del mundo escolar. Aqui não são objetos escolares, são as palavras do mundo escolar, tá? Então vamos lá. Primeiro, el buen alumno. El buen alumno assiste a todas sus clases. Vão gravando. Assiste a todas sus clases, es apto y atento, toma riesgos intelectuales, da respuestas bien pensadas e es intelectual e curioso. Então, o bom aluno ele precisa dessas características. Assistir às aulas, ele precisa estar apto e atento, ele precisa entender e compreender as diferenças intelectuais, as habilidades, ele precisa de respostas bem pensadas, não é só sim, não, ele precisa contextualizar, ele precisa problematizar, levantar hipótese, deduzir, não é isso que a gente faz, o investigador faz, e é intelectual e curioso. Então, parte do princípio de curiosidade. Poxa, não sei disso, mas eu vou pesquisar, né? E hoje nós temos aí um mundo aberto de internet para a gente encontrar o que a gente precisa. Agora, el buen professor. O que um bom professor precisa? Ensina com entusiasmo, então ele ensina com entusiasmo, es compassivo, es tolerante, es sensible companheiro. Então, o bom professor, ele não é aquele que só transmite conhecimento, tá? Ele não só
degusta todo o livro didático, ele também precisa de ser sensível, né? Porque ele está lidando com pessoas, e pessoas têm a parte emocional, pessoas têm sentimentos, tá? Em la universidade, palavras ligadas à universidade, que é a universidade. La especialización, fez um curso, mas precisa de uma especialização. Você vai ser especialista em alguma área, tá? La beca seria uma bolsa de estudos. La matrícula, la carreira e el campo, né? A carreira e o campo que a pessoa atua, que o profissional atua. La engenharia, el derecho e la lei, que é o direito e a lei. La medicina, la enseñanza, las humanidades, el diseño gráfico, el mercadeo e el negócio. São alguns cursos mais atuais. Nós temos aqui medicina, o ensino, as ciências humanas, temos o desenho gráfico, o mundo dos negócios, tá? Los títulos, el bachillerato, que é o bacharel, la licenciatura, que nós fazemos para poder lecionar, né, os professores, la maestria, que a gente faz um mestrado, e el doutorado, que é o doutorado, tá? Quando a pessoa já pode receber o título de doutor. E aí nós temos lá as assignaturas, que são as disciplinas, tá? La biologia marina, el cálculo, las ciencias, la computación, la filosofia, el francês, el idioma e la língua espanhola, né? Por exemplo, a psicologia, a literatura, as matemáticas, a química, os estudos ambientais, o português, né? Que também nós estudamos. Então, as disciplinas que aparecem aí no mundo estudantil, tá bom? Agora vamos para a parte interessante, tá? Nós vamos realizar a tarefa de compreensão e leitura, compreender o texto, né? Que eu já passei a vocês. Passei aqui a questão do vocabulário, fizemos um vistaço, né? Vimos aí os vocabulários. E nós vamos responder também interatividade em Enlace 2, na página 92, tá? Nós temos um texto, uma escola pública laica e de qualidade. Esse texto foi escrito por Josefina Mussolini e ela trata de uma escola para todos. O que uma escola precisa para ela ser para todos, tá? Uma escola de qualidade. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão responder na página 93, ¿vale? Entonces, esta fue nuestra clase de español de hoy. Besos, hasta nuestra próxima clase.